Bom, pessoal, então agora a proposta é a gente falar um pouquinho sobre a ideia de requisitos, né? A gente entender bem o que são requisitos de software. Então, quando você está falando de requisito, você está falando que é uma funcionalidade que o software deve implementar. Ou então você está dizendo que é uma necessidade que o usuário tem. Ou ainda que você está dizendo que é uma necessidade que a tua empresa, a tua organização, ela possui. E isso é expresso numa forma de regra de negócio, é o que nós chamamos. Tá? Então, o requisito, né, ele pode ser considerado como sendo um contrato que você tem entre a equipe de desenvolvimento e o teu cliente, teu usuário. Então, o teu usuário ele te pede um determinado software. E aí você tem que atender essa necessidade do teu usuário. Como é que você vai atender essa necessidade? Você vai atender através das funcionalidades que devem ser implementadas no software. Então, os requisitos eles são expressos na forma de desejos, necessidades que você tem do determinado usuário, necessidades, requisitos, funcionalidades que você deve ter para contemplar regras de negócio do teu software e da tua organização. Então, os requisitos eles são expressos na forma de contratos. Então, você está dizendo o seguinte: eu vou te entregar tal coisa e o cliente está te pedindo determinada coisa. Então, o requisito ele pode ser entendido como sendo um contrato entre o cliente e a equipe, por exemplo, de desenvolvimento, ou entre o cliente e o gerente de projeto. Então, a tua equipe de desenvolvimento, ela pede um determinado software e você tem que atender essa necessidade da tua equipe de desenvolvimento. Ou seja, o requisito é nada mais né, do que suprir a necessidade do teu cliente. Então, quando você tem, por exemplo, um prédio que você vai construir, você diz o seguinte: olha, eu sou engenheiro, né, por exemplo, engenheiro civil, e você é o meu cliente. Como é que você quer que a sua casa seja construída? Então você me diz como é que você quer que seja construída e eu vou construir de acordo com as tuas necessidades, tá bom? Então essa é a ideia de requisitos de software, ok? Então os requisitos eles podem ser funcionais ou não funcionais, tá? Funcionais é quando eles expressam funcionalidades, né? Então, por exemplo, eu quero que o meu software, por exemplo, ele tenha uma consulta. Eu quero que o meu software tenha um cadastro. Então, isso são funcionalidades que o teu software deve ter. Aí você diz assim: o que são requisitos não funcionais? Não funcionais, eles são entendidos como sendo atributos de qualidade do teu software. Então, por exemplo, eu quero que o meu software, por exemplo, ele desenvolva uma pesquisa em 10 segundos. Então você tem um sistema crítico, eu tenho um sistema bancário e que eu necessito que aquele retorno daquela consulta ocorra dentro de 10 segundos. Então esse é um requisito não funcional. Eu quero que o meu software ele rode, por exemplo, em plataforma Linux, Mac, iOS e rode também em Microsoft. Então esse é um requisito não funcional. É uma característica, é um atributo de qualidade que o teu software deve ter. Perfeito? Então essa é a ideia que nós temos, né, de requisitos e os tipos de requisitos. Agora, uma coisa muito importante é sempre você entender qual é o domínio de aplicação do teu negócio. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver um software, por exemplo, para uma empresa da área de financeira, eu preciso conhecer o domínio de aplicação da área financeira. Se eu vou desenvolver um software, por exemplo, para a área médica, eu preciso conhecer o software na área médica. Então, é vital, é imprescindível que você consiga entender qual é o domínio de aplicação daquele software. Então você precisa ler, você precisa estudar o domínio de aplicação, para que você consiga entender a área de aplicação e você consiga entender também quais são os requisitos daquele software. Perfeito? Então essa proposta, essa ideia que a gente tem do que venham a ser requisitos. E uma coisa muito importante, essencial, é que esses requisitos sejam muito bem descritos
para que a gente possa desenvolver o software de acordo com as necessidades do nosso cliente. Tá bom? Então espero que tenha entendido e obrigado e até a próxima.